Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física. Meu nome é Pedro Volpiani, eu sou engenheiro formado na USP com mestrado e doutorado em Mecânica dos Fluidos. E hoje nós vamos fazer uma revisão sobre forças. Vamos começar pelas leis de Newton. Primeira lei. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre si for nula. Ora, se não tem força, não tem aceleração. Se não tem aceleração, não tem mudança na velocidade. Segunda lei. A resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela aceleração com a qual ele irá se movimentar. É a lei que fala que F é igual a ma. Terceira lei. Quando um corpo exerce uma força num segundo corpo, este último reagirá sobre o primeiro com uma força de mesma intensidade em sentido contrário. É a lei da ação e da reação, né, gente? Vamos falar um pouquinho sobre a força de atrito. A força de atrito ela é contrária ao movimento e proporcional à força normal de cada corpo. O coeficiente de atrito depende da natureza e da rugosidade da superfície. Nós temos dois tipos de atrito: o estático, quando não há deslizamento dos corpos, e o dinâmico, ou cinético, quando há o deslizamento. A força de atrito estático máxima é igual à força mínima necessária para iniciar o movimento de um corpo. Ela é sempre menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Quando a força de atrito estático for ultrapassada pela força F aplicada ao corpo, ele entrará em movimento e passaremos a considerar a força de atrito dinâmico, que agora é constante como mostra a figura. Note que o coeficiente de atrito dinâmico é normalmente menor do que o estático. Vamos resolver o nosso primeiro exercício tirado de um livro clássico de física. Um aluno deseja determinar os coeficientes de atrito estático e cinético entre uma caixa e uma prancha. Ele coloca a caixa sobre a prancha e lentamente vai levantando uma das extremidades da prancha. Quando o ângulo da inclinação faz 30 graus com a horizontal, a caixa começa a deslizar, descendo pela prancha cerca de 2,5 metros em 4 segundos. Quais são os coeficientes de atrito determinados? Enquanto a caixa está em repouso, temos em ação o atrito estático, que cresce à medida que o ângulo da inclinação na tábua aumenta. Quando a caixa está prestes a começar o movimento, a força de atrito estático máxima é igual a μe vezes a normal. Pela segunda lei de Newton, a soma das forças é nula. Decompondo as forças de acordo com os eixos cartesianos mostrados na figura, nós obtemos que P seno θ é igual à força de atrito estático e P cosseno θ é igual a normal. Dividindo as duas expressões, nós encontramos que μe é igual a tangente de θ. E como o enunciado nos dá que o ângulo é igual a 30 graus, μe vale raiz de 3 sobre 3. Quando o movimento se inicia, o coeficiente de atrito diminui e passa de estático para dinâmico, e a caixa passa a ser acelerada. Pela segunda lei de Newton, a soma das forças é igual a massa vezes a aceleração. Decompondo as forças novamente, nós encontramos que P seno θ menos μd P cosseno θ é igual a ma. Assim, A é igual a G seno θ menos μd cosseno θ. Como se trata de um movimento uniformemente variado com V0 igual a zero, nós temos que ΔX é igual a AT ao quadrado sobre 2, com ΔX igual a 2,5 metros e T igual a 4 segundos. Assim, A é igual a 2ΔX sobre T ao quadrado, que é igual a G seno θ menos μd cosseno θ. Logo, o coeficiente de atrito dinâmico vale 0,54. Note que os coeficientes de atrito não têm unidades. Considere uma rampa plana inclinada de um ângulo θ em relação à horizontal, no início da qual encontra-se um carrinho. Ele então recebe uma pancada que o faz subir até uma certa distância, durante o tempo ts, descendo em seguida até sua posição inicial. A viagem completa dura um tempo total t, sendo μ o coeficiente de atrito cinético entre o carrinho e a rampa, a relação t sobre ts é igual a. Vamos lembrar que quando o carrinho estiver subindo a rampa, a força de atrito é para baixo e quando o carrinho estiver descendo a rampa, a força de atrito é para cima. Na subida da rampa, o nosso referencial vai ser paralelo à rampa para cima. Escrevendo as forças no eixo x, nós obtemos que a aceleração na subida é igual a g seno θ mais μ cosseno θ. Nós temos também que ΔS é igual a meio de ASTS ao quadrado. Como vocês já estudaram o movimento retilíneo, fica fácil chegar nessa expressão, né? Você sabe que a velocidade final é igual a zero e a velocidade inicial, V0, é igual a ASTS. Assim, ΔS é igual a ASTS ao quadrado menos meio de ASTS ao quadrado. Logo, ΔS pode ser escrito como meio de G seno θ mais μ cosseno θ
ts². Na descida, o nosso referencial vai ser paralelo à rampa para baixo. O exercício é similar ao exercício anterior. A aceleração na descida vale g seno θ menos μ cosseno θ, e ΔS igual a meio de AD TD². Note que na descida é necessário que a tangente de θ seja superior a μ. Como a distância percorrida na subida é igual à percorrida na descida, nós podemos igualar as duas expressões e nós obtemos que t sobre ts é igual a 1 mais raiz quadrada de tangente de θ mais μ sobre tangente de θ menos μ. Logo, chegamos na resposta B. Exercício 3. Uma mola presa ao corpo A está distendida. Um fio passa por uma roldana e tem suas extremidades presas ao corpo A e ao corpo B, que realizam um movimento circular uniforme horizontal com raio R e velocidade angular ômega. O corpo A encontra-se sobre uma mesa com coeficiente de atrito estático μ e na iminência do movimento no sentido de reduzir a deformação da mola. Determine o valor da deformação da mola. Dado as massas MA e MB, a constante elástica da mola K e a aceleração da gravidade G. Considere que a massa MA é suficiente para garantir que o corpo A permaneça no plano horizontal da mesa. Nesse exercício, a gente tem que lembrar que a aceleração centrípeta vale ω²R. Assim, para o corpo B, que realiza um movimento circular uniforme, nós temos que a componente horizontal da tração no fio é responsável pela força centrípeta e a componente vertical é responsável por equilibrar a força-peso. Logo, nós temos que T seno α igual a mb ω²R e T cosseno α igual a mbg. Para a massa A, que está na iminência de escorregar para a direita, nós temos que T seno α mais Na igual a MAG e T cosseno α mais φ igual a Kx. Substituindo a equação 1 em 3, nós obtemos a normal em A em função dos parâmetros do problema. E substituindo a equação 2 e 5 em 4, nós temos que x vale μ MAG menos mb ω² mais mbg sobre K. Exercício 4. A figura representa uma mesa horizontal de coeficiente de atrito cinético μ1 sobre a qual se apoia o bloco de massa m2. Sobre ele está apoiado o objeto de massa m, sendo μ o coeficiente de atrito cinético entre eles. M2 e M estão ligados por cabos horizontais esticados de massa desprezível que passam por uma roldana de massa desprezível. Desprezando-se a existência do ar e o atrito nas roldanas, podemos afirmar que M se deslocará com velocidade constante em relação ao observador fixo na mesa se M1 for tal que... Pela primeira lei de Newton, nós sabemos que para um corpo se movimentar com velocidade constante, a resultante das forças sobre ele deve ser nula. Logo, para o corpo M, a força-peso é igual à normal e a tração é igual à força de atrito cinético. Pelo diagrama de forças do corpo M2, nós descobrimos a tração no fio que liga os blocos M1 e M2, e ela vale 2μmg mais μ1g M2 mais M. Como T1 é igual a M1g, nós chegamos na resposta da alternativa B. Exercício 5. A figura ao lado mostra uma caixa d'água vazia com peso de 125 kg força, sustentada por um cabo inextensível de massa desprezível fixados nos pontos A e D. A partir de um certo instante, a caixa d'água começa a ser enchida com uma vazão constante de 500 litros por hora. A roldana em B possui atrito desprezível. Sabendo que o cabo possui seção transversal circular com 1 cm de diâmetro e que admite força de tração por unidade de área de no máximo 750 kg forças por cm², determine o tempo de entrada de água na caixa em minutos até que o cabo se rompa. Como a caixa d'água está parada, a resultante das forças é igual a zero. Em x, nós temos que TBC cosseno α é igual a TDC cosseno β, e em y, TBC seno α mais TDC seno β é igual a P. Como α é maior do que β, nós temos que cosseno de α é menor do que cosseno de β, o que implica que a tração no fio BC é maior que a tração no fio DC. Portanto, se a corda for romper, será entre B e C. Pela geometria do problema, nós conhecemos o seno e cosseno dos ângulos α e β, e é possível escrever P em função da tração no fio BC. Logo, o peso máximo é dado quando a tração no fio BC sobre a área do fio atinge a tensão máxima. Logo, P é aproximadamente 590 kgf. Dessa forma, o tempo para romper a corda é dado por P máximo é igual a 125 mais 500 T. Logo, T é igual a 0,93 horas ou 55,77 minutos. Sejam M, M1 e M2 as massas dos blocos homogêneos dispostos conforme a figura ao lado, inicialmente apoiados sobre uma placa horizontal.
Determine a aceleração do bloco de massa M1 em relação à rodana fixa após a retirada da placa, sabendo que M é igual a M1 mais M2 e M1 menor do que M2. Considere que não há atrito no sistema e despreze o peso das polias e das cordas que unem os blocos. Nesse exercício, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton e o conceito de vínculo geométrico. Isolando a massa M e assumindo que a sua aceleração é para baixo em relação à rodana fixa, nós temos que mg menos T1 é igual a ma, onde a é a aceleração do bloco M. Isolando a rodana móvel e assumindo que a sua massa é desprezível, nós temos que T1 é igual a 2T2. Assumindo que a aceleração do bloco M1 é para cima em relação ao referencial inercial, nós temos que T2 menos M1g é igual a M1 a 1. De forma similar para o bloco M2, nós temos que T2 menos M2g é igual a M2 a 2. Por vínculo geométrico, nós sabemos que a aceleração da polia móvel é igual à soma das acelerações dos objetos nas extremidades das duas cordas que a suportam, dividido por 2. Logo, A é igual a 1 mais A2 dividido por 2. Como M é igual a M1 mais M2 e T1 é igual a 2T2, basta resolver o seguinte sistema, 8, 9 e 10. Assim, após algumas manipulações, nós temos que A1 é igual a 3m2 ao quadrado menos 2m1m2 menos m1 ao quadrado, dividido por m2 ao quadrado mais 6m1m2 mais m1 ao quadrado vezes g. Como m2 é maior do que m1, nós temos que o numerador dessa nossa expressão é maior do que zero, o que mostra que o sentido escolhido para a aceleração de m1 está correto. Eu vou deixar um desafio aqui para vocês sobre treliças. Vocês podem baixar a resolução no meu website. Para vocês resolverem esse exercício, vocês têm que saber que as forças são aplicadas na direção das barras. Vocês vão ter que fazer o balanço de força em cada nó, lembrando que a força no nó tem sentido oposto à força na barra, e resolver o sistema de equações. Se vocês tiverem dificuldades, não se preocupem, porque eu vou dar uma aula só sobre treliças mais para frente. Se vocês estão gostando das minhas revisões, deixem um comentário. E não se esqueçam de seguir o canal e dar like no vídeo.